Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E a Petrobras ontem perdeu aquele fundo que nós estávamos ali sem saber se ia perder mesmo, se ia segurar o suporte, mas fez uma barra feia fechando na mínima, né? E não só isso, né? Mas todo mundo praticamente corrigiu ontem e o Ibov acabou acionando uma venda, né? Rejeitou aquele rompimento do topo histórico e acionou uma venda ali que pode até dar um swing trade. Então, por enquanto, ainda deve ficar dentro da consolidação até prova em contrário. Essa semana nós temos a super quarta, amanhã, onde vamos ter a decisão de taxa de juros tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, e é à noite, né? Então ainda temos aí 2 dias de martírio, hoje e amanhã, onde o mercado deve ficar meio na expectativa, tá? Então o S&P 500, que já fez uma bela de uma reação, chegou numa região de bastante resistência e agora começa a dar aquela pipocada e provavelmente não vai acontecer grandes movimentos entre hoje e amanhã, deve guardar aí essa volatilidade para depois da reunião do Fed ou o discurso do Jerome Powell, tá? Então vamos provavelmente ter 2 dias aí mais calmos, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmadano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método 10x, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, ontem o mercado deu aquela paradinha para respirar, né? Nós vemos aqui, o Brasil ficou mais avermelhado, mas o mundo inteiro, praticamente ninguém verde, né? Não deu aquela virada para baixo, mas não andou. E a mesma coisa no S&P 500, mas a gente tem aqui algumas magníficas, principalmente a Apple aqui, olha, caindo 3%, então deu uma pesada, e a Berkshire também caiu 5% aqui por causa da história lá do Warren Buffett, né? Mas ela está no topo histórico, então não é um grande problema, né? E você vê aqui que o mercado realmente está sem força, né? E as petroleiras aqui, assim como a Petrobras, né, também caindo porque o petróleo está fraco. Indo para os gráficos, nós temos o VIX aqui na mesma região, fazendo um fundinho, veio fechar o gap e tal, está dando uma reagida. Provavelmente ele deve até reagir porque na quarta-feira, amanhã, nós devemos ter alguma volatilidade, então faz sentido ele subir um pouco, né? Os juros de 10 anos, veja que ele está numa situação bem complicada, né? Difícil de você fazer qualquer previsão aqui, onde você tem esse afunilamento, onde ele está fazendo topos mais baixos e fundos mais altos e está aqui bem no meio do caminho, né? Então deve ficar por aqui ainda há algum tempo, a não ser que tenha alguma surpresa do Fed, né? Os juros da Europa continuam aqui nessa bandeira de baixa, né? Então está aqui na parte superior aqui dessa consolidação, mas provável é ele continuar para baixo, né? Indo aqui para o S&P 500, veja que nós temos uma região aqui que é muito importante, né, de resistência. Você vê que aqui nós temos esse topo do ano passado, né, depois de novo segurou aqui, aí ficou um tempo aqui consolidado, depois rompeu e voltou para testar fundo aqui, aí temos todos esses fundos aqui fazendo suporte, perdeu aqui, depois voltou para fazer essa bandeira de alta e parou aqui, né? E agora está fazendo toda essa reação e chegou aqui nessa região. Então tem muito motivo aqui para o preço ficar um tempo nessa região e está fazendo essa reação aqui para baixo, né? Obviamente nós vamos ficar de olho aqui nos 60 minutos, né? Então os 60 minutos ainda está aqui nesse canal de alta aqui, né? Obviamente ele já começa a indicar aqui um movimento de ombro, cabeça, ombro, né? Você vê aqui, ó, um topo mais alto, aí aqui um fundo, aí um topo mais baixo, e aqui já começa a perder o primeiro pivô de baixa aqui, né? Se ele perder todo esse suporte aqui dos 5.570 e essa linha de tendência também e tal, aí realmente a gente pode ter uma nova correção do S&P 500, tá? Então, provavelmente esse movimento, se ele for para baixo, ele provavelmente vai acontecer só amanhã, né? E quando a gente vê aqui também os outros ativos, né? Tanto a NASA, que olha, a mesma situação aqui, uma região muito importante de briga, e ela está reagindo aqui para baixo. Não dá para dizer que já tem a venda aqui, apesar que, olha,
apesar da volatilidade de amanhã, né, se perder aqui este fundo, essa mínima aqui de ontem, né, você já tem 1, 2, 3 e você pode ter aqui um novo teste de fundo, né? Então existe essa configuração, a média está para baixo, topo mais baixo, região de resistência, então existe a venda sim. A mesma coisa aqui vale para o Dow Jones, né, também fazendo aqui um topo mais baixo, lembrando, né, precisa esperar fechar o candle de hoje, tá bom? Ele está numa região aqui de retrações de Fibonacci. O Russell 2000 chegou aqui também numa região de bastante briga, né, mas ainda não fez nenhuma reação para baixo. Indo para a Europa, nós temos a Alemanha que está no topo histórico e hoje está fazendo uma reaçãozinha aqui para baixo, mas olha só quantos dias de alta esse DAX alemão teve, né? Então, eu acho que enquanto ele estiver aqui nesta região, pode ser só aqui pegar embalo para depois fazer um rompimento, né? A tendência desse negócio aqui é de alta, não tenha dúvida. O Reino Unido também, olha, andou para caramba, agora está aqui começando a dar uma pensada, né? Mas ainda está forte para cima, né? A França, mais complicado esse gráfico, né? Aqui no meio do caminho, não sei. E indo agora para a China, veja que ela continua para cima, fazendo aqui um pivô de alta, né? Então, fez essa alta aqui, consolidou e agora está fazendo rompimento. Então, assim, a China realmente está querendo ir testar esse topo aqui, né? O Japão também continua indo bem, né? Então, mais um dia de alta aqui e pode ir lá testar topo, né? Os mercados emergentes. Seguindo a China aqui, se conseguir romper esse topo aqui, ele deve retomar. O nosso EWZ está falhando aqui nesse rompimento de topo, né? Então, nós tivemos também o dólar para cima ontem, né? Se o EWZ perder aqui, é um péssimo sinal e ele pode vir testar esse fundo novamente, né? Não está legal isso daqui. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo fazendo uma reação, talvez isso daqui dê uma segurada na Petro, né? Mas ontem ele já reagiu e hoje continua reagindo. Então aqui nós temos um fundo duplo na região de $60, né? Faz sentido ele voltar aqui para os 70. O minério de ferro continua na mesma bagunça. O cobre, olha, ele bagunçou, né? Porque ele caiu aqui, aí fez essa alta, e depois caiu de novo, e agora está vindo aqui. Não dá para saber o que esse negócio vai fazer, né? E aqui tem muita briga, né? Então, difícil de saber a direção do cobre. Já o ouro, olha lá, deu uma nova compra, né? Falei que a partir dessa região aqui dava para voltar a comprar, e ele ontem fez uma barra muito bonita e hoje acionou essa compra aqui, tá? Então, o ouro deve testar topo histórico novamente, tá? E a prata também reagindo, mas precisamos esperar a prata se livrar de todo esse topo, porque tem muita bagunça aqui, né? Indo agora para as moedas, nós temos o DXY que continua nessa bandeira de baixa, né? Então, está até fazendo aqui uma cunha, né? Isso daqui provavelmente deve continuar caindo, né? E o Bitcoin, que continua consolidado aqui. Se ele perder o fundo aqui dos 92, aí a gente pode ter mais correção. Enquanto ele estiver aqui, é uma consolidação. O Ethereum, a mesma coisa, tá bom? Eu quero falar aqui sobre as magníficas, quero chamar atenção para dois ativos aqui. A Apple, né, que ontem fez uma queda aqui importante, e olha, a Apple, olhando aqui no longo prazo, ela começa a fazer uma configuração onde chama atenção, né? Ela vinha subindo, aí depois falhou aqui, fez um topo mais baixo, perdeu o fundo, fez mais um topo mais baixo e agora fez mais um topo mais baixo, virando aqui para baixo. Eu acho que essa Apple aqui já divulgou o balanço, tudo, né? Essa Apple aqui tem tudo para vir testar esse fundo novamente, tá? Então chama atenção esse ativo aqui. Tem essa venda aqui, tem um risco-retorno legal, né? Nós estamos falando aqui de 8% de stop para um alvo de 16%, né? E outro ativo que chama atenção também é a Microsoft. Olha, a Microsoft também está num processo parecido com a Apple, né? Onde vinha subindo aqui, bonito e tal, né? Aí depois volta para cá, aí falha e faz um topo mais baixo, de novo faz um topo mais baixo, estabelece aqui uma linha de tendência, perde fundo e vem para essa região aqui, né? E agora ela abriu
no balanço ela fez esse gap todo, e isso daqui é uma ilha de reversão, né? O Storm nós chamamos aqui de bebê abandonado, né? O que acontece? Se esse negócio perder esse fundo aqui, ela vem primeiro fechar esse gap, o que já dá aqui uma parcial aqui de 1 para 1, e depois pode vir até aqui embaixo, tá? Então, estou de olho aqui nessa venda de Microsoft, que essa configuração aqui está com cara de um topo aí de bastante tempo, tá bom? Então, é isso aqui do mercado internacional. Vamos ver o Brasil agora. Começando aqui pelos DIs, o DI ontem deu uma subida junto com o dólar, né? Então, não sei, será que realmente o Banco Central vai subir juros amanhã? Aqui está dando uma indicação disso daqui, né? O índice, como eu disse, acionou aqui uma venda, né? Então nós estamos numa região de bastante resistência aqui, bastante briga, né? E é topo histórico do Ibov, né? E aí ele tem essa configuração de topo aqui e fez uma barra feia, né? Fechando aqui na mínima, no 135.300, né? E agora abriu espaço aqui para uma venda para vir testar fundo novamente, tá? Então, se a gente tiver uma correção aí no mercado americano, como vocês viram ali, tanto o S&P 500, Nasdaq e até algumas magníficas, isso pode puxar o nosso índice para baixo também, tá? Então, a partir de agora, nós vamos olhar vendas aqui nesse índice, tá? E quando a gente olha aqui os 60 minutos, essa configuração de topo aqui está muito clara, né? Então, que nem eu estava falando lá da Apple, Microsoft, né? Então, topo, aí já sofre um pouco mais aqui, sofre um pouco mais aqui, aí faz um topo mais baixo e faz o pivô de baixa que foi ontem. E aqui deixou, ó, uma bandeirinha aqui, já um lugar para deixar stop para fazer essa venda do índice hoje na abertura, se acionar, tá bom? O dólar segurou aqui nessa zona de suporte, né? Então já 2 dias aqui que fez os candles bonitos de alta, né? Então a gente já falamos aqui que no rompimento desse primeiro candle aqui já dava para arriscar uma compra que estava com risco retorno interessante. Agora esse candle de ontem aqui ficou mais bonito ainda, né? Quando a gente olha aqui os 60 minutos, a gente vê aqui a mesma coisa ao contrário, né? Então vinha descendo, aí faz um esforço aqui, aí aqui já começa a fazer fundos mais altos e aqui está prestes a fazer esse pivô de alta, né? Então aqui tem compra no dólar hoje, tá bom? As small caps ainda não acionou aqui a venda, né? Então isso daqui ainda é uma bandeira de alta. Mas se ele perder aqui esse 100, tem uma venda, assim como o índice, tá? Ele pode fazer isso. O Itaú marcou um topo aqui, mas é um topo numa tendência de alta, então isso daqui é um zigue-zague, podemos esperar que ele venha aqui fazer um pullback e tal. Eu não venderia Itaú, tem ativos mais bonitos para vender, né? O Bradesco já é mais fácil de vender do que o Itaú, né? Ele está aqui no meio do caminho e eu diria o swing trade não, né? Mas um day trade hoje aqui dá para a gente aproveitar essa correçãozinha aqui de Bradesco, tá? A Sambi, não, o Sambi fez essa barra aqui muito forte, então quando estiver aqui dentro dessa barra aqui, não acho que vale a pena vender. O Banco do Brasil rompeu o topo, mas reagiu aqui a esse megafone, né? Veja que novamente aqui fez um candle na hora que tocou nesse megafone. Não acho que é um ativo para vender, porque ele rompeu o topo histórico, né? Mas acendeu um alerta aqui. Quem comprou esse negócio aqui já começa a colocar as barbas de molho aí no stop, tá? A Vale continua a mesma bagunça e a Petrobras, que foi o motivo ali da capa do vídeo, né? Veja, fez uma barra aqui de 3,7%, né? E perdeu o fundo aqui fechando na mínima, né? Então isso daqui é o acionamento dessa bandeira de baixa, né? Então esperamos por bastante tempo. Quando fica muito tempo consolidado assim, ele tende a romper com força. Então, conseguindo se livrar desta região toda aqui, o próximo destino dessa Petro é vir aqui na região dos 26, 27 reais, tá? Então temos um espaço para andar aqui de mais ou menos uns 10%, né? Então vale a pena olhar esse trade aqui, tá? Então, procurar uma entrada aqui pelos 60, aqui por enquanto não tem jeito, o stop está aqui, é um stop de 5%, que é um stop justo para um trade de 10%, né? Mas aqui, daqui para baixo, qualquer
pivô nos 60 minutos, dá para vender, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.